ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos em tempo real? É só você clicar www.guarulhosweb.com.br, esse site aí do nosso amigo Ernesto Zanon, Decinho Pompeu, Danilo Sanches e toda a equipe. Tudo que acontece, olha, essa e outras entrevistas você já encontra na primeira página, logo ali na frente, você já encontra as nossas entrevistas. Inclusive, na primeira página, se não me engano, agora está do deputado Eli Correia. E o convidado dessa noite é nada mais, nada menos do que o vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, advogado, doutor Laércio Santos. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto. É um prazer voltar aqui, debater os problemas da cidade e falar com o seu público. Olha, extremamente sério, mas só quando ele está aqui, porque ele é uma pessoa que já aprendeu a soltar um sorriso, mas a situação não está muito fácil. Juridicamente, que é mais a sua área, vivemos uma situação em Guarulhos e também em nível nacional bastante delicada juridicamente, não, doutor? Roberto, a situação de Guarulhos é um retrato do governo federal. O governo federal não cumpriu com as diversas obrigações que deveria ter feito. A cidade de Guarulhos, a gestão atual, se tornou dependente do governo federal no que diz respeito a investimento, repasse, não planejou a cidade no que precisava, transformou a cidade em diversos pontos de obra, onde o tapete, o cobertor seria curto para atender todas essas demandas, e com isso está esse descalabro em toda a cidade de Guarulhos, e que cada semana, cada dia que passa, a gente não sabe onde vai chegar. Infelizmente, a gestão atual perdeu o controle de tudo. É verdade. Inclusive, hoje, no dia de hoje, havia um pedido protocolado de instalação de uma comissão processante, seria esse, doutor? É o termo correto? É a chamada denúncia, né? Onde qualquer partido político, qualquer munícipe pode fazer à Câmara Municipal uma espécie de um pedido de cassação, tal qual ocorre lá em Brasília da presidente da República. Foi apresentado na Câmara Municipal há 2 semanas atrás. Foi apresentado por Maurício Siqueira, presidente do Solidariedade. Inicialmente foi acatada e hoje o presidente disse que reavaliou a sua decisão e o pedido foi arquivado. Dentro da legalidade, doutor? Roberto, eu acho que o nosso presidente, eu já me posicionei em momentos anteriores de outra forma, eu acho que o nosso presidente, nessa situação específica, é uma questão que está afeta a ele errou, não poderia ter, errou ao modo de interpretar a situação. Eu acredito que a partir do momento que ele encaminhou para o plenário, ele deveria ter submetido aos pares até o julgamento definitivo da questão. Se ele tinha vícios formais ou algum requisito que não estava cumprido, deveria ter visto isso anteriormente. Para mim,
profissional técnico de uma determinada área do direito, entendo que a assessoria técnica da Câmara talvez tenha comido bola em algum aspecto aí. Hoje o presidente veio corrigir uma falha que ele entendeu ali que estava presente. Enfim, ele é o presidente, respeito o posicionamento dele, mas não concordo da forma que foi conduzida. Acredito eu que poderia ter sido tomado outro rumo. O senhor é vereador e também é advogado. O senhor vê que tecnicamente a Câmara, os vereadores acabam cometendo pequenos erros ou lapsos complicados que podem até complicar a vida do próprio vereador futuramente? Roberto... Talvez eles não tenham se preparado suficientemente para ser vereador. Acho que a minha questão basicamente é essa. Tem muito vereador que chega lá e não entende bem os riscos de votar sim ou votar não. Isso é verdade, nós temos uma casa onde é composta de leigos, isso é até natural acontecer, e a composição dela permite e está previsto na legislação que o vereador ele deve estar assessorado. Para isso ele tem a oportunidade de ter as pessoas com eles, os assessores, e cabe aí ao vereador escolher dentro dos assessores profissionais técnicos para auxiliar. Então aí cada vereador é livre para definir seu corpo jurídico, seu corpo de assessoria interna, externa, enfim, e aí cada um procura desenvolver o seu papel, alguns com mais habilidade, outros com certo conhecimento técnico. Concordo contigo que às vezes pode acontecer de um ou outro ser induzido a erro. Isso é uma casa de leis e realmente essas divergências é natural ocorrer até pela dificuldade cultural de cada um. O nosso amigo Tião do Adega mandou uma pergunta, né? Antes de tudo, os meus parabéns pela qualidade do nobre vereador em sua atuação como ator político. Bom, diz inclusive que você merece até uma reeleição, né? Daqui a pouco eu vou perguntar que partido que ele está. A pergunta do Tião é o seguinte, como é que o senhor vê a questão da juventude, no campo da juventude? Tem jovens hoje na política que o senhor acredita que tem futuro? Como é que o senhor vê essa questão da juventude na política de Guarulhos? É mais ou menos a questão do Tião da Adega. Roberto, eu penso que a juventude nós temos que trazer ela um pouco mais para a política, dar oportunidade às mesmas que quando nós trouxermos os jovens para a política, nós vamos estar contribuindo para uma mudança mais efetiva na política e não ficar com os velhos costumes de certos coronéis que estão na política país afora e que esqueceram que a política nós estamos lá para servir o Estado, não para se servir. Então eu penso que nós precisamos trazer mais jovens para a política que tenham realmente gosto por tal, pelo bem comum e não para se servir do Estado. Nós precisamos realmente ter um choque de gestão, dando mais oportunidade aos jovens em todos os sentidos. O José Antônio, ele manda a seguinte questão para o senhor. O que o senhor acha... Leandro Gomes, se o senhor concorda com a canetada do Jesus de hoje, ou seja, o Jesus ele acabou reavaliando e engavetando o projeto, o pedido de cassação ou de afastamento do prefeito Jesus, do prefeito Sebastião Almeida. Nossa! Como eu referi, Roberto, anteriormente, a forma que foi conduzida, eu acho que não teria necessidade daquela forma. Se tem erros formais na denúncia que foi apresentada, que ele avaliasse antes, não criasse uma expectativa da forma que se criou e levou aí 2, 3 sessões para arquivar a denúncia. O arquivamento é normal, mas houve um erro aí do ponto de vista interpretativo que se eu estivesse fazendo às vezes, obviamente eu não teria arquivado ou talvez teria tomado as providências previamente. O José Antônio, acho que ele faz basicamente essa pergunta que você respondeu. O que o nobre acha que fez ele mudar de ideia, o presidente Jesus? Ele usou subsídios técnicos de ordem jurídica. A denúncia ela se baseava em 3 questões. Uma com relação a não utilização mínima do valor na parte da educação por parte do prefeito. Essa conta já tinha sido feito o apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado e a Câmara, em um momento anterior, aprovou as contas do prefeito. Então, com relação a este aspecto, do ponto de vista jurídico, eu entendo que a Câmara não poderia processar o prefeito nesse sentido. Existe uma outra denúncia, são 3 questões. A segunda denúncia seria com relação ao uso de verba dos fundos. Todas as secretarias ela tem um fundo para o meio ambiente, fundo para o trânsito, e segundo a denúncia, o prefeito usou este recurso indevidamente
somente para fazer o pagamento de funcionários. E a terceira denúncia, segundo essa, que a Caixa Econômica abriu num dia de domingo, próximo do final de um determinado ano aí, para receber o empréstimo do governo federal para que o prefeito conseguisse fechar as contas. Eu achei muito estranho essas duas denúncias últimas, mas como eu disse aqui, essa situação cabe por primeiro ao presidente da casa avaliar se tem os fundamentos jurídicos pertinentes para o processo ou não. Ele entendeu que sim, que não tinha, aliás, e acabou arquivando. Respeito o posicionamento dele, mas não concordo. O Edson Frank, ele até faz uma questão interessante. Jovem por ser jovem, não seria necessária uma formação política para os jovens? Concordo, eu acho que nós precisamos abrir mais a cabeça do jovem no nível escolar, em todos os sentidos. Hoje nós não temos uma formação própria de conceito. Nós tínhamos lá atrás educação moral e cívica, algo muito da época dos militares, enfim, e hoje nós não temos um aperfeiçoamento no estudo. Se você segue uma área que tem muita militância com a questão pública, como é o direito, você ainda acaba vivenciando a política. As demais áreas não. Então eu acho que as nossas grades escolares precisaria ter um pouco de mudança nesse sentido no nível acadêmico. Mas é algo que não é aqui nesse debate que a gente consegue esvaziar. Precisa aprofundar muito para ter uma consistência maior e mudar a cabeça dos jovens. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Dr. Laércio Sandes, vereador pelo PMN. Já voltamos. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, agradecendo ao pessoal que está acompanhando, pela TV Guarulhos também, também pelo site www.tvguarulhos.com.br e agora também dentro do próprio Facebook, estamos fazendo uma transmissão ao vivo aí, tem várias pessoas aí nos acompanhando, tá muito bacana aí. E veio até uma pergunta, né, Sérgio? Qual a pergunta que foi aí? Como é que vai se lidar com essa dívida enorme que acabou se acumulando dessa gestão que, segundo o nosso internauta,
foi desastrosa. Qual a sua opinião sobre a atual gestão, doutor? Roberto, a opinião que eu tenho sobre a atual gestão realmente foi uma das piores gestões que eu vejo no município de Guarulhos desde que eu aqui estou há 35 anos. Está claro para todos verem, independente de outras situações que nós passamos aqui, com o prefeito que foi cassado, tudo, o que a gente está verificando é uma cidade abandonada, com cada secretário, cada departamento do município se preocupando com si e esqueceu da cidade. Então, me parece que o prefeito não vê a hora de chegar ao final do ano para encerrar o mandato dele. E com isso a cidade está com uma dívida aí extremamente alta por diversos financiamentos, verba federal que acabou captando, e que nós vamos ter que, nos próximos anos aí, replanejar toda essa cidade. O próximo prefeito vai ter muito problema para buscar o equilíbrio dessas finanças. Seguramente o nosso município tem condição, é um município rico, desde que seja bem administrado, o que não aconteceu nesses últimos 4 ou mais anos, e que trouxe toda essa calamidade para a cidade, com falta de recurso até para comprar cibalena, vamos dizer assim. Então isso foi falta de gestão, costumo até dizer lá na Câmara, não tem nem secretaria de planejamento, isso é um absurdo. Transformaram a cidade em alguns canteiros de obras, com alguns céus em construção, mas esqueceram que não é só construir, existe o custeio fixo, o planejamento com relação ao funcionário, o próprio término dessas obras. Então acabou comprometendo todas as finanças do município e a realidade está aí crua e seca. O Antônio Boaventura... Olha, tá perguntando. Antônio Boaventura pergunta ao nobre vereador se ele foi para o DEM. Roberto, eu tenho mantido conversa com o DEM, como outros partidos da cidade, estou estudando todas as situações, até a próxima quinta-feira estou definindo qual é o melhor destino, se continuo no PMN ou se eu migro para algum outro partido irmão que tenha identidade com a visão da gente, com o compromisso, com os interesses da cidade. Eu me identifico com aquele que tenha realmente uma visão de Estado e não de partido. O Antônio Boaventura está reclamando, Sérgio, que você está tremendo muito a mão aí no... É que ele está um pouco nervoso, está tenso. O Júlio Abreu, que é o vice-presidente do Solidariedade, diz assim, que papelão o vereador Jesus deu hoje, foi um tapa na cara da sociedade. Opinião do Júlio Abreu. Agradecer muito ele. O Edson Frank pergunta, o senhor falou que foi uma das piores gestões. Ele pergunta, pior do que a do De Carlos, do Rafael Rodrigues ou do Papoto? A meu juízo, sim. A meu juízo foi uma pior, porque uma cidade com 4 bilhões e 400 mil reais não precisaria estar da forma que nós estamos. Nós estamos com a qualidade do serviço público de péssima qualidade, a questão das ruas de péssima qualidade. Essa gestão reduziu o ISS do ônibus para 0%, cuja votação eu fui contra, para melhorar o transporte da cidade, não melhorou coisa nenhuma. A questão ambiental, nós temos um secretário que não se preocupa com a cidade, diversos funcionários são de outra cidade, não tem amor pela cidade. Então, para mim, a meu juízo, foi a pior gestão. Eu disse muito bem, desde que eu cheguei aqui na cidade em 1981. O ex-prefeito Rafael não foi da minha época, então eu posso falar dos anos 80 para cá e sustento e vou definindo até onde for necessário. Pior gestão que eu acompanhei, principalmente fazendo parte da cidade agora enquanto vereador. Bom, foi realmente uma das mais complicadas aí, inclusive conversando com alguns secretários, teve reunião hoje, o negócio está bastante difícil. Bom, com essas mudanças eleitorais, bastante deixando a eleição mais curta, como é que o senhor está vendo a sua luta até para voltar à Câmara Municipal, vereador? Roberto, eu estou no primeiro mandato, segunda eleição, pretendo realmente emprestar o meu nome novamente à cidade, até para ser avaliado ou reavaliado, e espero que tenhamos uma mudança de qualidade na cidade, em todos os sentidos, e que para o próximo ano nós consigamos planejar a cidade, mas planejar desde o início, para que desenvolva uns 4 anos de qualidade e recuperar o tempo perdido, porque esse tempo perdido também não foi criado só
pela gestão da cidade de Guarulhos. O governo federal tem muita responsabilidade nisso. Você pega as redes sociais, uma hora você encontra uma empresa que está fechando o turno, outra empresa que está indo embora da cidade. Nós não estamos vendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o próprio prefeito, com credibilidade para conversar com essas empresas, para mantê-las na cidade. É isso que precisa, não é porque eu estou encerrando o meu mandato que eu vou deixar de dialogar com essas empresas. Então, nós não podemos ter uma Pfizer indo embora, a Borlin encerrando as atividades na cidade, a Levorim reduzindo seu turno de trabalho. Qual é o compromisso que a gestão da cidade tem para com isso? Então, isso só demonstra uma falta de compromisso com a cidade. Se tivesse um empenho maior, os nossos deputados, inclusive que são da cidade, seguramente a cidade estaria muito bem melhor para se viver e não da forma que nós estamos. O Bruno Gersóssimo do Parque Secap, juridicamente, existe base legal para combater a canetada do presidente Jesus? O senhor entrará junto com a oposição da casa com o pedido de anulação da decisão do presidente Jesus? Essa questão, o direito, a gente nunca pode afirmar que é possível. Direito não é igual matemática, que é uma ciência exata. Eu entendo que, como presidente, ele tem a prerrogativa de definir os rumos dos trabalhos. E, naquele momento, ele, no exercício da presidência, assim decidiu, e essa matéria não comporta recurso de nenhuma natureza. Entendo eu, enquanto advogado. O Fábio Valentim manda um abraço ao nobre vereador Laércio Sandes. Outro abraço para ele da mesma forma. Está bem sério hoje, está bastante tenso. E a sua tensão hoje foi devido à sessão, vereador? Não, Roberto, essa sessão foi, a meu ver, foi tranquila. Simplesmente porque o nosso presidente teve que enfrentar o processo de denúncia pelo arquivamento, então eu não vejo que ela foi de tanta tensão. Já tivemos sessões mais tensas, onde nós ficamos lá praticamente um dia inteiro votando projetos de muita magnitude, que eu acho que comportou mais dedicação nossa do que essa no dia de hoje. O Gilberto Ramiro passa a seguinte pergunta. Pergunta ao nobre vereador qual seria o projeto para uma cidade do tamanho de Guarulhos na atual conjuntura. Roberto, é difícil responder assim em um único projeto. Nós precisamos, por primeiro, o prefeito, a gestão atual, não foi feliz em encaminhar um novo plano diretor para a cidade. Primeiro ponto relevante seria esse, o plano diretor que define para onde nossa cidade vai crescer, qual o tamanho dos prédios, a questão do zoneamento. Então, o plano diretor é o ponto extremamente importante para definir quais as empresas que vão estar na região do bairro dos Pimentas, se pode ser só área residencial, ou mista, enfim. Eu entendo que o plano diretor, que se tanto cogitou encaminhar desde o início do ano passado e até agora a Secretaria de Desenvolvimento Urbano não fez sua parte, eu acho que é o ponto mais relevante, não sei por que cargas d'água, desenvolveram várias audiências públicas para fechar esse projeto e até agora não chegou na casa. Então eu entendo que esse seria um dos projetos mais relevantes que já passou da hora de chegar na casa. Infelizmente, nós vereadores não pudemos apresentar esse projeto, isso aí cabe ao chefe do Executivo e ele não fez a parte dele até o momento. Bom, com certeza o senhor deve apoiar um outro candidato a prefeito. Com toda certeza, vamos, como cidadão guarulhense, pretendo apoiar um outro candidato que, acredito eu, com toda certeza, procurará modificar tudo isso que está na cidade com relação à forma de gerir o bem comum. Da forma que se processou nesses últimos tempos, está provado que não funciona. Acredita que vai haver uma renovação grande na Câmara Municipal? Roberto, eu acredito que seguramente 50% deve haver, acredito. Como é tradicional na representatividade das casas legislativas. Né? Acredita na sua reeleição? Roberto, eu estou e venho fazendo para isso, mas quem é o destinatário final é a população que vai responder por isso lá no dia 2 de outubro. Bom, você já está no final desse seu primeiro mandato como vereador. Foi possível fazer a grande maioria das coisas que o senhor sonhou ou não? A gente se sente frustrado por conta de que você, sendo de um determinado segmento profissional, você chega até a Casa Legislativa com a vontade de querer fazer, de querer que aconteça isso e aquilo, e você, primeiro que você precisa se habituar ao costume
da discussão política e não é igual você estar no costume da sua profissão tradicional. Eu digo que eu me sinto aí algo em torno de 40%, 50% de conforto do que eu queria discutir. Foi um aprendizado muito grande. Se eu vier a ser reeleito, com certeza a gente vai ter muito mais elementos e bagagem para buscar os interesses da cidade, mas poderia ter sido melhor se nós tivéssemos um executivo mais comprometido com a Casa de Leis e com a cidade. Bom, estamos no minutinho final, mas a gente consegue fazer uma última pergunta do Zinho Manassés. Ele parabeniza o vereador pelo posicionamento como vice-presidente da Câmara de Vereadores de Guarulhos, pois necessitamos de atores políticos com a sua qualificação e compromisso com o cidadão local. Qual a visão do vereador na atual geração de jovens que estão despontando, né, como no campo político? Se o mesmo poderia citar o nome de quem está se destacando como jovem. O senhor tem visto isso aí pela cidade, o senhor que roda muito pela cidade? Roberto, nós temos diversos jovens pela cidade, né? Nós temos hoje muito conhecido na cidade, que é o vereador Guti, né? Mas não só ele, nós temos outros jovens aí de movimentos de interesses da cidade que está em andamento. Nós, infelizmente, tínhamos um outro colega aí que semana passada perdeu a vida, Leandro Balcone. Tinha um grande projeto pela frente, mas infelizmente perdeu a vida precocemente. Eu acredito que outros surgirão e o que falta realmente é oportunidade. Eu até acho que nós precisaríamos, talvez, a legislação eleitoral, como tem a cota para mulheres, talvez precisaria pensar em alguma coisa para os jovens, uma faixa etária mais curta de idade, para que nós trouxéssemos eles para a discussão dos interesses da cidade. Infelizmente, ainda não temos essa obrigação prevista em lei, né? Bom, quero agradecer a presença do vereador Laércio Santos, um prazer tê-lo aqui novamente, vereador. Espero que possa vir outras vezes. Roberto, eu que agradeço e tantas quantas vezes a gente puder, estamos aqui para discutir os problemas da nossa cidade. Obrigado. Continua no PMN? Roberto, essa situação eu estou definindo até a próxima quinta-feira. Gente, eu quero agradecer o pessoal, a Cris Tomás, assessora de imprensa do vereador, que está conosco aqui, o pessoal do Facebook, todo mundo, grande audiência do nosso programa. Gente, muito obrigado pela audiência. Curta a nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel. Um abraço e até o próximo programa.